Fala, meus amores! Como é que estão todos vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa aula de hoje ela será fenomenal. Galera, hoje a gente vai estudar teoria e questões, o princípio da reversão, tá? Ou o princípio da regressão. Eu chamo isso de princípio da marcha ré. Galera, tem várias questões de equações do primeiro grau que a galera se engancha. Tem várias questões de frações que a galera se engancha. E eu vou mostrar que através do princípio da marcha ré, você vai matar essas questões facinho, facinho, molinho, molinho. Então, vamos embora, que a teoriazinha é pequena e a gente vai pegar todo tipo de questão possível. Antes disso, um motivacional. Galera, esse querido aqui, ele foi meu aluno no primeiro ano do segundo grau, no segundo e no terceiro, tá? E foi aluno também no último concurso da PRF, onde nós tivemos mais de 30 aprovados. Inclusive, alguns em primeiros lugares. 2 irmãos, por exemplo. E aí, ele deixa o feedback aí. Fala, mestre, passando para agradecer e parabenizar pela sua metodologia de ensino. Sempre entregando a prova antecipada e com os bizus certeiros. E, de quebra ainda, faz aquele ajuste na nossa mente quando estamos para baixo nessa jornada de estudo para concurso. Serei eternamente grato. Abraço. Vinícius Cunha. Olha a moral do homem. Policial Rodoviário Federal. Beijão, Vinícius. Esse cara aqui, inclusive, tem o nome do meu filho mais velho, né? Vinícius também. É um cara que se dedicou, jogou duro. E aquela coisa que não é só aula, não. A gente motiva o aluno. Então, é isso. Motivação é igual a banho. Tem que tomar todo dia. Vamos embora começar. Gente, aula de hoje. Princípio da marcha ré. Também chamado de princípio da reversão. O princípio da regressão, tá? Eu que coloquei esse nome de princípio da marcha ré, vocês vão ver por quê. Olha o aluno me perguntando aí se no dia da prova pode levar um sensor de marcha ré. Pelo amor de Jesus Cristo, você vai levar, são as dicas do método Sorman. Você não vai ter uma aula dessa no YouTube nunca. E lembre, não vai ficar gravado, então assistam, deixa o like, comentem e vamos embora. Princípio da reversão ou princípio da regressão. Galera, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você identifique é o seguinte, ó. A identificação do princípio da marcha ré se dá a partir da observação dos seguintes parâmetros. Primeiro, a questão não fornece o valor inicial. É solicitado uma série de operações matemáticas. As mais comuns: adição, subtração, multiplicação e divisão. Por fim, a questão dá o valor ou saldo final. Então, gente, o princípio aqui, ó, da marcha ré, que é o chamado princípio da reversão ou princípio da regressão, ele não dá o valor inicial, dá o valor final e ele faz lá uma série de operações matemáticas. Ou seja, o princípio da marcha ré, ó, consiste em resolver um problema de forma inversa. Ou seja, do seu resultado final ao resultado inicial. Eu resolvo de trás para frente. É por isso que eu chamo do princípio da marcha ré. E para isso, ó, utilizamos as operações inversas às descritas do enunciado. Ó, adição, quem é o inverso da adição? Subtração. E vice-versa.
O inverso da subtração é a adição. O inverso da multiplicação, a divisão. O inverso da divisão, a multiplicação. Você vai ver que quem vai multiplicando, volta dividindo. Quem vai somando, volta subtraindo. Quem vai subtraindo, volta somando. Por exemplo, quando tem potência, potência vira raiz. Raiz vira potência. E dentro do curso, a gente mostra isso. Então, gente, como é que eu identifico o princípio da marcha ré? O princípio da regressão? Ele te dá o valor final, não dá o valor inicial e tem uma série de operações matemáticas dentro do problema. E aí veja, ó, fica a dica. Este princípio da marcha ré consiste em determinar um valor inicial pedido pelo problema a partir de um valor final dado. Vamos resolver como de costume para esse tipo de problema de trás para frente. E aí, gente, eu amarro tudo, ó. Quando usar, novamente, para bater, o final do problema é bem definido. Cada etapa depende da anterior. É difícil planejar do início ao fim, até porque ele não dá o valor inicial. Aí a galera chama de uma letra, cai numa equação, cai num probleminha às vezes esdrúxulo de fração, mas é fácil desfazer o caminho. E, galera, olha o que eu coloquei, ó. Devemos lembrar que nas questões que envolvem este princípio, devemos sempre trabalhar com o que sobra. Por exemplo, às vezes o cara diz bem assim: João deu R$5. Se João deu R$5, João vai ficar com menos R$5. Tá? Sormani ganhou 8 bolinhas de gude. Então Sormani vai ficar com quem? Mais 8 bolinhas. Ah, Sormani deu 1/3 de suas bolinhas. Se eu dei 1/3 das minhas bolinhas, eu vou ficar com quem? Se de 3 eu dei uma parte, eu vou ficar com quem? Com 2 de 3. Então, sempre nessas questões, eu vou trabalhar com o que sobra. A teoria é pequena. O que a gente vai fazer agora, se ligue. Resolver questões. E galera, ninguém faz isso aqui. Vamos lá. Começando aí com uma questãozinha. Ó, pensei em um número. O cara já começa com X, né? Esqueça isso. Adicionei 2 unidades a esse número. Multipliquei o resultado por 3. Subtraí 4 unidades e obtive quem como resultado? 23. É correto afirmar que o quadrado desse número é desse número que ele pensou. Gente, veja. Aí o cara começa assim, ó. Pensei em um número, X. Adicionei 2 unidades. Aí bota mais 2. Multipliquei o resultado por 3, vezes 3. Subtraí 4 unidades e obtive 23. Aí vai resolver a equação. Vai perder tempo. Ó, ele deu pra gente o resultado final, mas não deu o resultado inicial. E ele fez uma série de operações matemáticas. Eu vou voltar de trás para frente. Quem tá menos volta mais. Quem tá vezes volta dividindo. Quem tá mais volta menos. Ó, rapidinho. Eu tô em quanto?
em 23 menos volta mais 4. Chega em quanto? 27. 27. Tranquilo? Vezes 3 volta dividido por 3. 27 dividido por 3, 9. E mais 2 volta menos 2. 9 menos 2, 7. O número que foi pensado foi 7. Só que ele quer o que na questão? O quadrado desse número. Ele quer que pegue o 7 e eleve ao quadrado. Ó. Isso é 7 vezes 7, que é quanto? 49. Letra E. Vapo. Supremo. Só o néctar. Gente, é isso. Te deu o resultado final. Achei o resultado inicial. Quem tá menos volta mais. Quem tá vezes volta a dividir. Quem tá mais volta menos. Eu faço as operações inversas. Vamos para a próxima. Em nível de complexidade. Segunda. Durante uma aula de matemática, a professora desafiou seus alunos com o seguinte problema. Vamos lá. Ó. Pensei em um número. Subtraí 4 unidades. Multipliquei o resultado por 3. Somei 18 unidades. Dividi tudo por 6. Subtraí 2 unidades e o resultado deu quanto? 12. Qual a soma dos algarismos do número pensado inicialmente? Ó, desse número. Vou fazer aqui, ó, o marcha ré. Menos volta mais. Dividir volta vezes. Mais volta menos. Vezes volta dividir. Menos volta mais. Ó, rapidinho, ó. Tem que fazer nessa ordem. Eu tô em 12. Menos 2 volta mais 2. 12 mais 2, 14. Dividido por 6 volta vezes 6. 14 aí vezes 6. 84. Mais 18 volta menos 18, né? 84 menos 18. 84, galera. Ó, menos 18 dá quanto? 66. Vezes 3 volta dividido por 3. 63 dividido por 3. 22. Menos 4 volta mais 4. 22 mais 4. 26. Qual foi o número que eu pensei? 26. Gente, ele quer a soma dos algarismos, ó. Algarismo 2 mais algarismo 6, 8. Letra C. Aí a galera, se você botar isso no chat EBT, acho que ele bota lá uma equação monstro. É isso. Deu o resultado final. Achei o inicial que ele não deu. E é feito uma série de operações matemáticas. Vai ter situações que a gente vai sempre trabalhar com a sobra. Aqui ele faz as operações e eu só volto fazendo as operações inversas. Vamos para a próxima. Questão 3. Vamos lá. Um vendedor ambulante percorreu em 1 hora 4 bairros e vendeu em cada um deles uma certa quantidade de garrafinhas de água da seguinte forma. No primeiro bairro, vendeu 14 garrafas. No segundo bairro, metade das garrafas que carregava ao entrar nesse bairro. No terceiro, vendeu 21 garrafas. No quarto, vendeu 14 garrafas e ainda restaram 28. A soma dos algarismos do número de garrafas
que o vendedor carregava ao entrar no primeiro bairro é, ó, ele tem aqui uma quantidade de garrafas. Garrafas. O que você tem que entender é o seguinte. Eu não tenho uma quantidade de garrafas. Se ele vendeu 14 garrafas, ele vai ficar com menos 14 garrafas. Agora, se ele ganhasse 14 garrafas, alguém passou e ajudou ele com 14 garrafas. Deu para ele 14 garrafas. Ele ficaria com mais 14. Se ele vendeu 14, ele vai ficar com menos 14. Depois ele vendeu metade das garrafas que carregava ao entrar nesse bairro. Sempre pense assim, ó. Quem vende a metade fica com a outra metade. 1/2. Gente, 1/2 é dividir por 2. Sempre faça assim, ó. Se disser assim, Sormani deu 1/2, ficou com a outra metade. O que é a outra metade? Dividir por 2. No terceiro bairro, vendeu 21 garrafas. Então ele ficou com menos 21. No quarto bairro, vendeu 14 garrafas. Ficou com menos 14. E restaram quantas garrafas? 28. Ele quer saber quantas garrafas tinham. Então, esse tipo de questão, o cara vendeu, ele vai ficar com menos. O cara ganhou, ele vai ficar com mais. Tô falando das garrafas aqui. E toda vez que disser, o cara vendeu a metade, vai ficar com a outra metade. Sempre é dividir por 2. A outra metade é meio. 1/2 é dividir por 2. Prof, o que é que eu vou fazer agora? Ô filho, menos volta a mais. Menos volta a mais. Dividir volta vezes. Menos volta a mais. Eu tô em quanto? 28. Menos 14 vai voltar mais 14. 28 mais 14. 42. Menos 21 vai voltar mais 21. 42 mais 21. 63. Dividir por 2 volta vezes 2. 63 vezes 2. 126. Tranquilo? Menos 14 volta mais 14. 126 mais 14. Quantas garrafas ele tinha? 140. Só que ele quer o quê? Não é a soma dos algarismos? Unidade, dezena, centena. Some os algarismos. Quanto é que dá a soma? 5. Chupa, Consuplan. Lady B. Gente, isso é divino. Vá, comenta aí, diga. Show, show, show. Uma vaga é minha. Bota aí, uma vaga é minha. Uma vaga é minha. Palavras têm poder. Vamos para a próxima. Beatriz foi passar a tarde em um parque de diversões. Ao chegar, pagou R$ 2 pelo ingresso de entrada. Depois de andar em alguns brinquedos, decidiu almoçar na praça de alimentação, gastando com isso metade do dinheiro que ainda possuía. Em seguida, comprou um algodão doce por R$ 3. Antes de ir embora, pagou R$ 2 por uma corrida de carrinho bate-bate. Ao sair do parque, Beatriz ainda tinha quanto? R$ 4 em sua carteira. E aí ele diz na questão, conclui-se que... Pronto, vamos lá. Gente, atenção, ela foi a um parque de diversões. Foi a um parque. E aí ela chega lá com o dinheiro, né? Aí ela chegou lá com o dinheiro. E aí pagou R$ 2 por um ingresso. Então ficou com menos 2 no bolso. Depois de andar em alguns brinquedos, decidiu almoçar na praça de alimentação, gastando o quê?
gastando o quê? Com isso, metade do dinheiro que ainda possuía. Se gastou metade, vai ficar com a outra metade. O que é ficar com a outra metade? Dividir por 2. E aí o maluco, aí com certeza ia montar uma equação. Em seguida, comprou um algodão doce por R$3. Vai ficar com menos 3. Antes de ir embora, pagou uma corrida de carrinho bate-bate. Pagou, ficou com menos 2. Ao sair do parque, ela ainda tinha quanto? R$4 em sua carteira. Conclui-se que, gente, o menos volta mais, o menos volta mais, o dividir por 2 volta vezes 2 e o menos 2 volta mais 2. Vamos lá. Ó, eu tô aqui em 4. Menos 2 volta mais 2. Vira quanto aqui? 6. Menos 3 volta mais 3. Fica 9. Fica 9. Tranquilo? E aí, dividido por 2 volta, fica quem? Vezes 2. Fica quanto? 18. Tá? E menos 2 vira o quê? Mais 2. Fica quanto? 20. R$20 é o que ela tinha. E aí diz, ó, Beatriz levou 16 pro parque? Não. Beatriz levou 20. B. Beatriz levou R$22 ao parque? Não. Levou 20. Beleza? E aí, ó. Letra C. Beatriz tinha R$18 após entrar no parque. Gente, veja. Se ela tinha R$20 e ao chegar pagou quanto? R$2 pelo ingresso de entrada, né? Ela de fato tinha quanto? R$18 após entrar o que, gente? No parque. Letra correta, letra o que, gente? C. Porque ó, ela levou foi R$20. Já gastou 2 de entrada. E aí, ó, 18. Tá vendo? Show de bola. Beleza pura. Só alegria. Tá vendo, gente? Que legal. Bom não é bom? É ou não é rapidinho? É o que eu digo, tá vendo? Se aprende o método, vai-se embora. Não tem pra onde correr. Vamos pra próxima. Questão 5, ó. Essa já é uma questão melhor. Pedro tinha uma coleção de figurinhas. Ele deu 1/3 de suas figurinhas a um amigo e em seguida vendeu metade das figurinhas restantes. Depois disso, Pedro comprou mais 6 figurinhas e ficou com 220. Calcule quantas figurinhas Pedro tinha inicialmente. Tá vendo que ele quer saber quantos ele tinha no início? Lembra que a gente falou que nesse princípio aqui, né? Cada etapa fica dependendo da anterior. Gente, primeiro, ó, ele deu 1/3. Ó, você tem aqui 3 partes. Ele deu 1/3. Sempre você pega a sobra, né?
Sempre você pega a sobra. Gente, se ele deu 1/3, ele vai ficar com quanto? 2/3. Que são essas duas partes. Em seguida, ele vendeu metade. Gente, se ele vendeu metade, ele vai ficar com a outra metade. O que é ficar com a outra metade? Dividir por 2. Lembra que eu falei? Depois disso, Pedro comprou mais 6 figurinhas. Se ele compra mais 6 figurinhas, ele fica com quem? Mais 6. Tá? Ah, se Pedro desse 6, ficava com menos 6. E ficou com quantas figurinhas? 220. Quantos tinha no início? Eu não sei. Você vai voltar fazendo o quê? Quem tá mais volta menos. Quem tá dividindo volta multiplicando. Você só tem que se ligar aqui numa coisa, ó. Quando eu tenho uma fração 2/3, quando você voltar, você multiplica sempre pegando os inversos, né? As operações inversas, então você vai multiplicar não por 2/3, por 3/2. Mais volta menos, dividir volta vezes. A fração 2/3 eu pego o inverso, porque eu volto com as operações o quê? Inversas. E aí eu multiplico por 3/2. Vê. Eu estou em 220. Tiro 6. 214. Dividido por 2 fica vezes 2. Vai ficar quanto? 428. E aí eu volto multiplicando exatamente por 3/2. Porque eu inverto quando tem fração. Então vai ficar quanto aqui? 3/2. Gente, é só simplificar aqui, ó, se você quiser. 428 simplificando por 2 dá quanto? Não dá 214? Quanto é que dá 214 vezes 3? 642. Imagine você montar uma equação com isso. Tá vendo? Isso é método Sorman. Tá vendo? Essa já é uma questão melhor. Vamos lá. Um comerciante distribuiu 1/4 das balinhas que possuía. Ele tinha aqui uma quantidade de balinhas, ó. Então, ele distribuiu 1/4 das balinhas que possuía e em seguida recebe de presente 3 balinhas. Na segunda vez, distribui 1/3 do que possuía e a seguir ganha de presente 2 balinhas. Na terceira vez, distribuiu 1/7 das balinhas que possuía e ficou com 36 balinhas. Quantas balinhas ele possuía a princípio? Eu sempre pego a sobra, né? Gente, imagine você montar uma equação com isso. Tinha X balinha. Aí deu 1/4, menos 1/4 de X. Aí recebe 3 balinhas, mais 3 balinhas. Aí faz esse cálculo. Aí tem que pegar o... Meu irmão, é confusão. É drojeira. O que é que você vai fazer, filho? Olha, se ele deu 1/4, vai sobrar 3/4. O que é 1/4? Você tem 4 partes, ó. Se ele distribuiu 1/4 das balinhas, vai ficar 3/4. Só que em seguida, ele recebe o quê? 3 balinhas. Gente, se ele recebe 3, ele vai ficar com mais 3. Agora, se dissesse assim, ele dá 3 balinhas. Se ele deu 3, ele fica com menos 3. Mas ele está recebendo 3 balinhas. Então fica com mais 3. Na segunda vez, 1/3 do que possuía. Gente, se ele deu uma parte das 3, ele fica com quanto? 2/3. E ganha de presente 2 balinhas. Fica com quem? Mais 2.
Na terceira vez, distribui 1/7. O que é 1/7? Uma parte das 7. Gente, se eu distribuir uma parte das 7, vão sobrar quantas? 6 partes das 7. E ficou com quantas? 36 balinhas. Quantas balinhas ele tinha no início? Vamos lá. Mais volta menos. Mais volta menos. E aqui eu tenho que inverter as frações, né? Quando eu multiplico, 6/7 fica 7/6. 2/3 fica 3/2. E 3/4 fica 4/3. Ó, eu tô em 36. Multiplico por quem? 7/6. Aí, gente, ó. 36 por 6 sobra 6. 6 vezes 7, 42, ó. Tô em 42. Peguei isso primeiro, né? Menos volta mais. Mais volta menos, né? Como era mais 2, vai voltar como? Vai voltar menos 2. 42 menos 2, 40. Vou multiplicar agora por quanto? 3/2. Ó, 40 vezes 30. 120 por 2. 60. Tá? Menos volta mais. E mais volta menos. Vai ficar 60, o quê? Menos 3. Dá quanto? 57. E agora, ó, vezes quanto? 4/3. Você pode fazer esse vezes esse e dividir. Se não, simplifica, ó. 57 por 3 sobra quanto? 19, ó. Quem é 19 vezes 4? 76 balinhas. Letra A. Você podia testar. Mas ele podia chegar na questão, gente, e dizer assim, ó. Qual a soma dos algarismos? Gente, ninguém tem uma aula dessa no YouTube, não. O cara resolve uma questão, 2 questões. Aqui, filho. Gente, não brinca. É a última. A última! Ó. Um fazendeiro colheu um certo número de maçãs em seu pomar para dividir entre seus 5 filhos. A primeira filha ele deu metade das maçãs que tinha mais uma. A segunda deu metade do que restou mais 2. A terceira deu metade do que ainda sobrava. A quarta deu metade do novo restante mais 3. E ao quinto deu metade do que ficou mais uma. Ao final, voltando para casa, o fazendeiro comeu as 2 únicas maçãs que sobraram. Quantas maçãs o fazendeiro colheu? Vamos lá. Ó, se ele deu a metade, ele fica com a outra metade. Dividiu por 2. Se ele deu uma maçã, vai ficar com menos uma. Depois deu metade do que restou. Gente, não importa. Se deu metade, ficou com a outra metade. Dividir por 2. Só que ele deu 2 maçãs. Ficou com menos 2. A terceira deu metade do que ainda sobrava. Se deu metade, ficou com a outra metade. Dividir por 2. A quarta deu metade do novo restante. Se deu metade, ficou com a outra metade. Dividir por 2. Só que deu mais 3 maçãs. Ele vai ficar com menos 3. Ao quinto, deu metade do que ficou. Ficou com a outra metade. Mais uma maçã. Se ele deu mais uma maçã, ele ficou com menos uma. Sobrando quantas? As 2 que ele vai comer. Você podia botar... Ah, se ele comeu as 2 maçãs que sobraram, menos 2. E aí no final restou 0. Mesma coisa. Gente, você vai voltar agora fazendo o quê? Menos volta mais, dividir volta vezes, menos volta mais,
dividir vezes, menos volta mais, dividir vezes, menos volta mais, dividir vezes. E ele quer o que tinha no início, tá? E aí, gente, eu vou fazer aí o processo inverso, né? Eu vou fazer o processo inverso. E aí, gente, ó, rapidinho você vai fazer, ó. Vou botar aqui embaixo, ó. Menos volta mais. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 vezes 2, porque dividido volta vezes, né? 9 vezes 2, 18. Vezes 2, 36. Menos 2 volta mais 2. 36 mais 2, 38. 38 vezes 2, quanto? 76. 76 mais 1, 77. Dividido por 2, volta a vez 2, né? 77, aí ó, vezes 2, 154. Ele tinha 154 maçãs. Chupa. Letra E. Gente, baixa o material, deixa o like, curte e compartilha. É isso. Isso é exatas para gabaritar. Quem não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Gente, entra no Telegram da gente, tá? Segue o Instagram, porque a gente tem dicas diárias. Tá muito legal. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Gente, valeu, valeu. Fui. Tá vendo? Vimos a parte teórica e pegamos aí, ó, todo tipo de questão possível. Quero ver pelo menos uns 200 comentários aí, viu? Diga aí o que achou. Fui!